Olá a todos, estamos aqui com mais um Cai na Roda. A edição de hoje temos uma convidada muito especial, Ana Lesnovski. A Ana, ela é cofundadora do Meteoro Brasil, ela é doutora em comunicação, mestre em linguagens, também é pesquisadora nas áreas de arte, cinema, tecnologia e narrativas interativas. Então a gente vai ter aí muitos assuntos para tratar hoje. A gente agradece muito a sua participação, Ana, aqui com a gente no Cai na Roda. Hoje nós temos como entrevistadoras a Gabriela Lodge, a Cíntia Alves e eu, Patrícia Feirman. Muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. Ai, obrigada, gente. Eu que agradeço o convite. Um prazer conversar com vocês hoje. Legal. Ana, eu vou começar com a pergunta, e eu queria saber, então, para a gente começar o nosso bate-papo, como que foi a ideia de criar o programa, o canal, né, de vocês, o Meteoro Brasil, que é um canal que hoje tem mais aí de 1 milhão, né, 1,3 milhões de inscritos, fala inevitavelmente aí de desgoverno, né, atual, mas Sim. também fala de outros temas, outros assuntos, cultura pop, ciência, filosofia, enfim, um pouco de tudo. Como que foi, então, a ideia de criar esse programa? Olha, o Meteoro, ele nasceu primeiro de um período de crise. A gente costuma dizer que ele veio como um meteoro mesmo, assim, num momento em que havia caído um meteoro nas nossas vidas, assim. A gente estava numa fase de transição, assim, eu e o Álvaro, especialmente o Álvaro, né, ele tinha saído de um trabalho na prefeitura, nas redes sociais da prefeitura de Curitiba, e estava nesse momento de entre empregos, procurando o que fazer, pensando se ia voltar para o jornalismo tradicional ou não. E nós dois tínhamos essa vontade, assim, de fazer um canal e de produzir algum tipo de conteúdo, né? Então a gente meio que foi atrás daquilo que era uma representação das coisas que a gente gostava e que a gente se sentia habilitado para falar, mas que também desse conta das formas como a gente gostaria de se expressar naquele momento. E é por isso que a gente começa o canal com animações e com, enfim, a gente não aparece por um bom tempo, né? Basicamente cruzando os interesses que a gente tinha na casa, assim, sabe? Eu brinco muito que as reuniões de pauta no começo eram os nossos almoços, né? Então, falava das teorias que a gente gostava e que usava, eu usava na academia, o Álvaro gostava de alguma coisa, e a gente ia juntando esses interesses para ir trabalhando nos vídeos. No começo só com animação, um pouco por vergonha, né, de aparecer. Nós dois somos meio bichinho do mato, assim. É, mas também por questões técnicas. A gente sequer tinha uma câmera, né, para fazer o canal. Então a gente começa literalmente com aquilo que a gente tem. É um computador e um microfone super básico que eu arranjei, assim, para a gente começar a fazer os vídeos. E a partir daí a gente foi evoluindo, não no sentido de melhorar, mas no sentido de diversificar os conteúdos, né? E também trazer um pouco para perto da nossa experiência também, né? Tanto eu como o Álvaro somos jornalistas, e por mais que a gente tente correr do jornalismo, não tem jeito, né? Ele tá na nossa base, então a gente acabou voltando, né, com tudo para o jornalismo. Quer dizer, no meu caso, eu acabei vindo para o jornalismo, né? Eu também tinha tentado correr do jornalismo, indo para a academia, para as artes, enfim. Mas é daquelas coisas que meio que voltam na vida, assim. E a partir de 2018, né, com o crescente clima de instabilidade no país, a gente sempre sob o viés da comunicação, né, que é a base de tudo para a gente começa a falar um pouquinho mais de comunicação política, começa a falar do que está acontecendo em volta, e a partir daí a gente vai transformando um pouco do conteúdo. Hoje a gente mantém, né, as linhas de conteúdo que a gente foi agregando. Ainda queremos voltar a falar um pouquinho mais de cultura pop. A gente sempre fala, gostaria muito de poder falar só de cultura pop, mas o mundo não deixa, né? Diante do que está acontecendo no país e no mundo, assim, é difícil a gente ignorar e não comentar alguma coisa, né? Mas a gente ainda quer voltar a falar um pouquinho mais de cultura pop. A gente foi reduzindo um pouco essa editoria, mas continuamos falando de ciência, de
filosofia, de cultura de forma geral, de comunicação e de política, porque essas coisas para a gente estão todas interligadas, né? Ana, muito obrigada pela entrevista. Eu amo Meteoro. Sou suspeita aqui. Eu queria só ficar ouvindo, não queria perguntar nada, gente, hoje. Mas, enfim, o canal, como você mesmo falou, virou, assim, uma referência, assim, para quem gosta de política, com uma linguagem bem leve e, ao mesmo tempo, vocês conseguem também trabalhar um pouco do hard news no sentido de dar a informação mais quente para o pessoal, com análise, opinião de vocês, etc. Vocês têm sofrido muito hate por causa disso? Como que tá? Olha, diante assim do que você esperaria, até que é pouco, sabe? Não é zero, mas ainda bem que é algo que a gente consegue manejar. Para a gente, o impacto do ódio político começou quando a gente anunciou o nosso livro. Lá era que era 2000, ele saiu em 2019, né? Mas comecinho de 2019, quando a gente anunciou que ia fazer um livro que falava, né, das teorias conspiratórias que estavam embasando teorias políticas públicas no país, lida muito com as ideias do Olavo de Carvalho. Ali acho que a gente tocou numa veia, assim, tocou num ponto sensível. E nesse momento que começaram algumas coisas um pouco mais pesadas, com ameaça, com, né, vou expor você, vou expor sua família. E isso a gente lidou, isso é uma coisa muito da casa, assim, a gente lidou na via da na via jurídica, em vez de lidar na via da comunicação, né? Isso é um princípio para a gente. O que é jurídico, lida-se na via jurídica, né? E não precisa levar isso para a comunicação. Mas acho que foi dos momentos mais pesados, assim, até então. De resto, é sempre uma consequência, né? Você está falando de política, você vai ter gente que não gosta, que você falou isso ou aquilo de um determinado candidato, ou não falou bem o suficiente de outro, ou os tradicionais, né? As notícias falsas, e enfim. Mas isso a gente tem lidado assim, quando passa do limite, a gente tem um ótimo advogado. Então a gente já conversa com ele, o doutor Bruno, maravilhoso. E de resto, o trabalho segue, né? Acho que o clima de animosidade assim, política no país tem se espalhado, né? E especialmente quando você tem um presidente que incentiva a hostilidade diante do jornalismo, é meio de se esperar, né? Que isso vai acontecer. Mas a gente tem conseguido lidar razoavelmente, especialmente porque aí é uma hipótese, né? Não sei se dá para cravar isso, mas a gente, desde cedo, a gente se empenhou muito em criar uma comunidade em torno da gente, baseada na comunicação não violenta. E sempre foi um princípio da comunicação no canal. E eu acho que isso ajuda muito também, porque a gente tem uma comunidade muito forte que tende a amaciar um pouco, sabe? O ódio que vem de fora, assim. Então, as coisas se seguram muito bem ali. A gente tem conseguido... Durante as lives, eu fico muito próxima disso, porque eu fico verificando o chat, né? Uma das minhas tarefas durante a live é ficar vendo o chat, selecionando comentário. Então, o clima da comunidade que a gente foi criando, para mim, está muito palpável. E isso é bom, porque na maior parte dos dias eu tenho essa sensação de que a gente conseguiu criar uma comunidade respeitosa, amorosa, super divertida, assim, né? Claro, sempre tem, né? Tem dia que está infestado de robô, assim, ou de Minion mesmo, né? Mas acontece, assim, tá dando para lidar, pelo menos, né? Eu acho que tem casos, assim, piores no jornalismo, né? Mais pesados. Então, nesse sentido, assim, me sinto mal de reclamar, sabe? mas tem dado para lidar um pouquinho com esse ódio. Ana, também queria te agradecer por ter topado participar do programa. Eu tenho uma pergunta para você sobre, na verdade, as plataformas que o Meteoro hoje ocupa. Eu não sei se eu acho que ele deve ter crescido primeiro pelo YouTube, né? E depois se expandiu para outras plataformas como o Twitter e o Instagram. Eu queria te perguntar, tanto se você tem pretensões de passar o Meteoro para o TikTok,
se é uma coisa que vocês têm planejamento, o que você pensa sobre essa plataforma hoje. E também queria te perguntar se hoje o Meteoro está engajando tanto, o quanto engaja no YouTube, também no Instagram e no Twitter, porque eu vejo muito essa tendência hoje das pessoas estarem se informando por meio de redes sociais, muito pelo Instagram. E eu queria te perguntar como que é essa experiência na Meteoro. Nossa, Gabriela, tua pergunta é uma vergonha para mim, sabe? Porque esse é o nosso calcanhar de Aquiles, eu confesso. A gente, eu acho que entra aí questões também da idade dos criadores do canal, sabe? Mas a gente tem uma proximidade, um conforto maior, claro, muito dentro do YouTube. Os dois somos twitteiros, então, assim, é uma coisa que a gente, né, para além de tudo, a gente gosta bastante. O Instagram nosso do canal, essa é a vergonha, ele tá bem paradinho, assim. A gente tentou levar conteúdo, não conseguiu achar o formato, ficou naquela de postar thumb, sinceramente, assim, eu acho que era até uma ofensa à plataforma, a gente só postar as thumbs do conteúdo, assim, faltava esse conteúdo mais próximo. O TikTok, a gente conversa isso, acho que não tem uma semana que a gente não fala, a gente precisa levar o conteúdo, precisa entrar no TikTok. Confesso que isso me mordeu muito, assim, também, pô, não posso deixar isso passar, e eu trabalho com tecnologia, né, não dá para deixar as coisas passarem, assim, eu tenho pavor, assim, do dia que surgiu uma rede, eu vou falar, isso aí é coisa de jovem, não quero saber, né, você se sente, assim, abandonando o mundo. Então, assim, eu consumo muito TikTok, mas a gente ainda não levou o conteúdo para lá. E aí eu acho que é uma questão também muito que faz parte do momento atual do Meteoro e para onde a gente pretende ir. A gente começou só com nós dois, né, comigo e com o Álvaro, e a gente ficou muito tempo só nós dois tentando dar conta de tudo e falhando miseravelmente, assim, especialmente nas comunicações, né, que é a maior dificuldade da gente responder mensagem, dar conta das coisas e dar conta da quantidade de conteúdo, outros conteúdos além dos vídeos, né. Com o tempo, a gente foi trazendo mais pessoas para dentro da equipe. Hoje a gente tem a Marga, que é nossa produtora e trabalha no atendimento, e a gente tem mais uma equipe de roteiristas e de editores trabalhando com a gente, até para dar conta, né, de todos os assuntos que a gente quer trabalhar e que não dá, nós não podemos, né, achar que a gente é especialista em tudo, né, então a gente tem bastante gente para cobrir as áreas que a gente não consegue cobrir, tanto em tempo quanto em variedade de assunto. O que está faltando para a gente, e a gente está bem nesse momento de transição, que é bem gostoso, mas bem penoso também, para falar bem a verdade, conseguir abarcar novas redes, né? Então, a gente tem um plano a curto, médio prazo, né, de levar vídeos tanto para o Instagram quanto para o TikTok, e de conseguir produzir conteúdos mais variados, e para isso a gente está estruturando um estúdio, né, a gente se mudou, enfim, aí está nessa fase de reforma, tem altos problemas, começar a falar disso, começa a chorar, né, tem altos problemas na reforma, a reforma vai se arrastando, consumindo mais tempo e mais dinheiro do que o previsto, mas a ideia é que a gente tenha daí gente trabalhando com a gente, que possa produzir conteúdo com mais frequência, né? A nossa ideia era ter mais gente produzindo os plantões também, né? Que hoje os plantões são só do Álvaro, né? E daí eu toco as equipes externas produzindo os vídeos de ciência, os projetos de mini documentário, né? Eu toco os projetos por fora, por isso que a gente nunca mais conseguiu gravar os dois juntos, né? E a gente tem um projeto do TV, que é fazer um conteúdo live action, né? Filmado mesmo. Então, para voltar para a pergunta, a produção desses conteúdos externos, ele depende muito da expansão do canal, e a gente está bem nesse momento, assim, de dar esse salto que é meio assustador, né, trazer mais gente, produzir mais conteúdo, mas para a gente é essencial, né, para não estagnar, e não estagnar justamente, né, na cobertura de redes, né, que... eu super concordo com você, assim, a gente começa a ver outras redes surgindo e outros
comportamentos, né, de público também. E é uma coisa que não dá para ficar parado, por mais que a gente tenha um demográfico um pouco mais velho, que talvez, né, ainda goste muito do YouTube, essas coisas são muito instáveis, né? Daqui a pouco esse público também começa a migrar. Então, não seria muito esperto a gente ficar botando os ovos todos na mesma cestinha, não. Vou comentar com o Álvaro sua pergunta e dizer lá, ó, viu? Legal, Ana. Essa questão da migração das plataformas é uma coisa que nós entendemos, né? Nós, veículos alternativos, a gente sabe bem como que é. Ana, você tinha comentado sobre esse ambiente amistoso que vocês criaram dentro, né, do grupo de pessoas que assistem vocês e tudo mais, é muito interessante isso. Eu queria saber uma outra questão, fora da área digital, né? Porque o público de vocês do Meteor Brasil é todo o país, né? Fora da área digital, vocês estão na região sul do Brasil, né? Uhum. E é uma região que a gente sabe que tem uma grande concentração conservadores, direita, ultradireita, né? Eleitores de Jair Bolsonaro. E eu queria saber se você poderia comentar um pouquinho sobre como que é o ambiente fora da área digital, ou seja, quando você vai num bar com as amigas, com os amigos, ou vai almoçar com a família em algum lugar, não sei. Como que é esse clima, né? Aí, se você poderia compartilhar um pouquinho com a gente também, se também tem essa questão de formar núcleos, ou se é mais difícil, mais complicado, etc. Olha, a gente teve uma questão de timing, assim, que a gente começou a aparecer, tanto aparecer assim, a gente aparecer no canal, quanto o canal começou a crescer bastante durante a pandemia. Então, era durante um período de intenso isolamento social, e a gente, assim, por questões familiares, a gente fez um isolamento bem rigoroso, assim, até hoje a gente, né, tá levando bem a sério por conta dessas questões. Então, a gente foi aparecendo e, ao mesmo tempo, entrando em isolamento ao mesmo tempo. Então, a gente perdeu um pouco desse contato. Ajuda também que nós dois, né, como eu falei, somos dois bichinhos do mato, então a gente não é, assim, muito, né, de sair na rua, tá? A gente tem um comportamento um pouco mais recluso, assim, então a gente não sente tanto essa resposta. Mas, de fato, Curitiba é uma cidade muito, muito conservadora, todo o nosso histórico, né, enfim, mais antigo ou mais recente, nos aponta para isso, né, até mesmo os números, né, de eleitores do Bolsonaro. Durante a pandemia, inclusive, a gente morava no centro da cidade, e o que tinha de passeata a favor do Bolsonaro, contra isolamento, contra a máscara, assim, era inacreditável, assim. Então, a gente teve, mesmo não saindo de casa, esta prova, né, do que ainda estava acontecendo ali do lado de fora. Mas a gente também reproduz, eu acho, socialmente as mesmas bolhas, né, também, quando a gente vai sair, assim, em Curitiba é impossível você saindo e encontrar 50 pessoas que você conhece, assim, em qualquer lugar que você vá. Mas acho que as pessoas vão meio que se localizando nas suas bolhas, assim, sabe? Então, a gente também continua não sentindo muito isso na rua, mas acho que também a gente ainda está nesse processo, né, ainda de um pouco de reclusão, assim, então não tem tido, assim, esse contato com o aspecto mais mínimo de Curitiba, assim. Mas eu confesso que às vezes a gente lembra, assim, você fala, pô, a gente, né, tá aí falando as coisas, tá? A gente mora em Curitiba, mano. Eu queria estender a pergunta um pouquinho também para a área acadêmica, Ana. Se também na universidade você percebe isso. Você hoje está lecionando, você está dando aula? E se você percebe esse conservadorismo também dentro da universidade, da academia? Você veja o que são as bolhas, né? Eu sou professora de universidade pública, estadual, mas numa universidade de artes.
Então, também, acho que ali também se reproduz esse efeito de bolha. Se eu for olhar pelas pessoas com as quais eu tenho contato ali, eu diria, não, Curitiba é super progressista, que isso, né? Todo mundo artista, não é assim, né? Porque eu tô num meio que tende a reproduzir essa bolha, assim. Mesmo na questão da pandemia, você veja, enquanto a cidade inteira estava, não, dane-se o isolamento, máscara não é para usar, não queremos vacina e tal, a universidade mantém até hoje o uso de máscaras, né, manteve, né, por bom tempo o trabalho remoto, então, assim, a gente ficou mesmo numa bolha nesse sentido, né, então acaba ajudando também, né, a criar essa sensação, assim, de que a gente tá tudo bem em volta da gente, mas não é bem assim, né, numa realidade maior, assim. O Álvaro, talvez, né, por ter trabalhado com o jornalismo local, como ele chama, né, jornalismo, enfim, da cidade, assim, ele sim, de fato, tem mais contato, assim, com um público mais variado, né, no meu caso, pela minha realidade ser dentro dos programas de arte, eu acabo tendo essa sorte também, assim, de encontrar pessoas que têm um pensamento mais progressista, assim, por força da natureza do trabalho mesmo. Ana, eu tenho uma curiosidade inicial, que é saber se vocês pretendem, se vocês sentem a necessidade ou se vocês são cobrados pelo público de vocês a apoiar algum candidato nessa eleição. Se vocês vêm falar sobre isso com naturalidade, como é que tá? Porque para o jornalista é meio que um dilema se posicionar politicamente, às vezes, né? Só que, para além do jornalismo, o canal é muito grande, vocês meio que formam a opinião de muita gente, então meio que viram influenciadores digitais, e às vezes eu acho que o pessoal dá uma cobrada nesse sentido. E aí isso me leva a outra questão, já aproveitando, se vocês têm medo de cancelamento, dessa cultura de cancelamento nas redes sociais, já passaram por algum episódio nesse sentido, enfim, se puder amarrar as duas questões. Tá. Eu não diria que é necessariamente uma cobrança para que a gente declare voto, né? Mas, de fato, assim, não tem muito como a gente escapar das cobranças em relação a como a gente fala de um ou de outro candidato. Porque, enfim, todo mundo quer ver o seu candidato bem na fita, né, e quer cobrar, por que não fala isso do outro candidato, ou por que não fala isso desse, né, a gente tem tentado manter uma postura, assim, de não se furtar a dar opiniões, né, até porque a gente não acredita muito na objetividade pura do jornalismo, né? E muita gente vem e diz, mas vocês não são imparciais. Não, não, o jornalismo não é imparcial. E para mim isso é uma questão muito séria, assim, a ilusão da imparcialidade, da objetividade, que é conquistada muitas vezes através de artifícios de linguagem, artifícios estéticos também, né, todo o uso da linguagem impessoal, isso na academia também acontece, na ciência acontece no jornalismo também, né, o uso da linguagem impessoal, o tipo dos cenários, até mesmo a roupinha e o corte padrão Globo de cabelo, né? Os sotaques, tudo isso constrói a ideia de uma objetividade, de uma asepsia que, em primeiro lugar, não existe. E, em segundo lugar, eu diria, é muito perigosa. Porque levanta essa possibilidade para o público, né, faz crer que é possível que o jornalista seja absolutamente imparcial e apenas relate os fatos. E com isso, o que você tem? Subjetividade, que é da natureza humana, né? Eu trabalho com linguagem, não tem como eu ignorar isso, né? O ser humano é subjetivo por natureza, toda comunicação vai passar pelo teu filtro subjetivo, para não falar também das questões
socioeconômicas, políticas que envolvem o trabalho do jornalista. Então, ignorar tudo isso, a gente corre o risco de que essas subjetividades e esses vieses todos sejam comprados como um pacotinho de objetividade, né? E aí você consegue fazer todo tipo de manipulação com as pessoas e elas estão acreditando que estão recebendo apenas fatos, né? Então, por isso a gente tem esse princípio de não se furtar a dar opiniões, não se furtar a dizer, assim, né, o que a gente pensa. Sobre a declaração de voto, a gente já conversou algumas vezes, será que vai chegar um momento em que a gente vai se ver nessa posição, vai ter que declarar ou não? Até agora a gente não sentiu essa necessidade, né, até porque eu acho que acaba não interessando, e eu não sinto as pessoas pedindo assim, você tem que declarar. Eu sinto muito mais isso, essa cobrança de que, olha, você tem que falar mais desse candidato ou daquele candidato, tem que falar isso, falar aquilo, que eu acho que é natural também, né? As pessoas estão tentando defender o seu peixe, assim, e elas vão cobrar por uma coisa a mais ou outra. O que incomoda um pouco, e aí também, não acho que seja na via comunicacional, seja na via jurídica, incomoda um pouco, às vezes, quando essas críticas, esses comentários entram a gente tem visto muito isso, na insinuação caluniosa, assim, sabe? Você está recebendo o Pix do candidato tal. Basta você falar do candidato X, o outro diz que você recebeu o Pix desse. Aí você fala desse daqui, esse daqui diz que você recebeu o Pix daquele. E no meio disso tudo, não tem Pix nenhum. Eu gostaria que pelo menos alguém desse um Pix pra gente, né? Porque não tem Pix, só tem crítica, só tem acusação. Peraí, a gente é o pior de todos os mundos, né? Mas isso é a única coisa que me incomoda, assim, porque aí já tem um aspecto, não sei se juridicamente é esse o termo, mas um aspecto criminal, talvez, né? De insinuar que eu estaria cometendo crime político. O crime eleitoral, desculpa, crime eleitoral, né, de receber dinheiro do candidato para falar bem dele, fingindo que eu não estou recebendo. Aí já não dá, mas de resto, assim, né, porque não falou isso, porque não falou aquilo, faz parte da coisa. Eu não lembro agora se eu falei quais eram as duas questões, uma era depois do voto e a outra... Você comentou sobre não se furtar em dar as opiniões. Passa por um medo de ser cancelada nas redes? Eu acho que todo mundo, em algum nível, hoje em dia, se você tá numa rede, acho que rola algum medinho, assim, de ser... É que cancelado virou um termo tão assim, né, hoje em dia, o que é cancelamento, né? Mas eu diria um medo de ser achincalhado, né? De ser avacalhado, assim, de estar numa situação em que você não consiga, né, fazer nada, assim, para resolver um conflito, né? Acho que esse medo rola, assim, mas rola, acho que para além do canal, rola como pessoa física, rola para tudo, né? No canal mesmo, acho que teve pouquíssimas situações, assim, de ter alguma coisa um pouco mais ríspida e tal, e o nosso princípio de sempre responder com amor tem nos salvado muito, assim, sabe? Quando chega alguém, às vezes, com muita raiva, não, porque vocês isso, vocês aquilo... Calma, vamos, me conta, o que está acontecendo e tal, e sempre se manter, assim, aberto. Em geral, isso desarma as pessoas, assim, então a gente tenta evitar de entrar na briga. Não quer dizer que sempre a gente consiga, às vezes também, né, tem dia que a gente tá com a cabeça quente, aí você responde a pessoa, assim, um pouco mais, né, com um pouquinho mais de veemência e tal, tem enrolado um pouco às vezes, mas o princípio norteador é sempre assim, respira, calma, né, se não for para resolver a questão, também nem responde, né, e isso tem funcionado, assim, não alimentar as brigas, mas é pouquinha briga, assim, que vem, sabe? Em geral, talvez isso valha para as outras coisas na internet também, né? Em geral, é muito mais falha de comunicação, né, do que problemas de verdade, de base,
Então, isso a gente tenta resolver na comunicação, né? Problemas de comunicação resolve-se na comunicação, assim, com um pouco de jeitinho e tal. Mas, sei lá, também, né? Às vezes as pessoas estão a fim de brigar, elas vão brigar, não importa o que você faça também, tem que respirar e acalmar. Ana, você estava comentando, pela pergunta da Patrícia, sobre as bolhas sociais que tem tanto na academia, tanto na vida em Curitiba social. Eu queria saber se essas bolhas você também enxerga no canal. Se você, do seu público, do seu canal, tanto nas redes sociais quanto no YouTube, se existem essas bolhas também, se é um público que é muito classificado, ou se pelo conteúdo, às vezes, ser de cultura pop, ciência, um conteúdo mais leve, se isso chega para outras pessoas. E as técnicas de comunicação que são usadas nos vídeos também, até mesmo de política, para ter esse viés um pouco mais leve. Isso é uma boa pergunta. A gente já se preocupou, assim, quando a gente começou a falar mais de política, né, surgiu essa preocupação, assim, será que essa conversa vai interessar para as pessoas que estão, sei lá, vieram aqui para ver cultura pop? Mas já tinha acontecido essa mesma dúvida quando a gente começou a falar de ciência. Será que a ciência vai interessar para a cultura pop? Será que a cultura pop vai interessar para a política? Né, e um em relação ao outro. Comunicacionalmente, a gente resolveu um pouco disso criando quadros no canal. Parece uma coisa super simples, mas é exatamente a função que esses quadros cumprem. Sinalizar muito bem para o público, que tipo de conteúdo você está vindo ver agora. Então, assim, se você não tem interesse em jornalismo quente, você não vai assistir um plantão. Né? Se você está, não, estou só interessado em ciência, eu vou assistir só o EXP. Muitas vezes acho que as pessoas até nem sabem o nome do quadro, mas elas já identificam visualmente. Não, esse é um daqueles vídeos. Não é isso que eu quero. Abriu, tá a cara do Áureo dizendo a manchete não. Né? Se eu não estou interessado naquilo, não é isso que eu quero. Né? Então, isso resolveu. E, por outro lado, fazer esses conteúdos que são mais diversos, que não são só o jornalismo quente, também permitem que a gente converse com públicos diferentes. Então, mantenha esse contato e essa conversa mesmo num público que não está assim, totalmente interessado no jornalismo político quente, mas pode ser que uma hora ele dê uma olhadinha, porque ele já está ali. Então, é uma forma de ir amaciando essas conversas também, né? E trazendo os assuntos de um lado para o outro. Né? É claro que eu não diria assim que no nosso caso a gente tenha uma bolhagem muito grande do público que está assistindo, por exemplo, o conteúdo de ciência. Como acontece, acho que com outros canais que são só de ciência, entende? E daí, quando eles falam de política, às vezes gera um embate muito maior com a base. Para a gente, isso, como a gente foi formando as coisas todas ao mesmo tempo, eu acho que esse embate não é tão grande. Às vezes acontece um tipo de comentário, mas hoje eu acho engraçadinho esse comentário, porque eu acho que ele já é meio de propósito, assim, que eu gostava mais de vocês quando vocês falavam só de cultura pop. Quando vocês começaram a falar de política, não gostei mais, não. Primeiro, que isso já está acontecendo há muito tempo, né? Então eu desconfio um pouco desse comentário, assim, já faz bastante tempo que isso está acontecendo. E segundo, que para a gente não faz muito sentido, porque desde quando a gente estava falando de cultura pop, a gente já estava falando de política. A gente nunca enxergou uma separação total entre os conteúdos, especialmente porque a gente já começou com análises de cultura pop que tratavam de temas progressistas, né, dentro da cultura pop. Até os primeiros vídeos sobre Steven Universe, falando sobre conservadorismo, enfim, e o choque do conservadorismo em relação ao desenho, enfim. Então é difícil de separar, mas esse choque já acontecia lá também. Às vezes a gente falava esse tipo de análise do Steven Universe, vinha alguém dizendo, eu não acredito que esse desenho fala dessas coisas. Era meu desenho favorito, não vou mais assistir esse desenho. Você falou, cara, você estava assistindo esse desenho mesmo? Sabe? E você não estava percebendo, né? Mas esse choque é bom, né?
sabe, essa dissociação, essa coisa, não, peraí, tem alguma coisa acontecendo na realidade aqui que eu não tinha percebido. Sabe qual que é o melhor tipo de comentário que a gente recebe? Eu adoro esse tipo de comentário. É um pouco masoquista isso. Mas é quando alguém vem e diz assim, que vídeo lixo, amo vocês. Cara, acho incrível, assim, sabe? Que vídeo lixo, porcaria, não sei o que, comunista, não sei o que, amo vocês, coraçãozinho, beijo. O que está acontecendo na cabeça deste ser humano? Para além essa pessoa não está no seu prumo correto. Não, para mim, eu tendo a ler assim, né? Essa pessoa está passando por um choque cognitivo. Quer dizer, ela não quer ouvir aquilo que ela ouviu nesse vídeo, mas ao mesmo tempo ela veio até a gente, ela se sentiu acolhida, ela gostou de um ou outro conteúdo e ela ficou ali para ouvir o resto. E ela ouviu um negócio que desafia a visão de mundo dela e é doloroso. A gente estava falando disso numa live essa semana. Enfim, ontem, embora esse vídeo vá passar depois, né? Sobre dissociação cognitiva, né? E o choque, a dor que é você ser confrontado com o fato de que a realidade não é aquilo que você está imaginando. E muitas pessoas vão se socorrer na negação, dizer, não está acontecendo, que é o que a gente viu na pandemia, não está acontecendo, tá tudo normal, né? Não está acontecendo. E outras pessoas vão ter esse momento de desconjunção, né? De odiar aquilo, mas amar ao mesmo tempo, e às vezes a mesma pessoa, ela tá lá todo dia xingando os vídeos, ela tá assistindo. Né? Tem alguma coisa aí que tá conectando, se a pessoa tá indo lá todo dia, né, desde que não seja um robô, né, que tá todo dia respondendo. Às vezes você vê a pessoa mesmo, sabe? Ela tá em conflito, e isso é interessante, porque é aí que a gente vê o potencial, às vezes, de tirar a pessoa, né, de uma bolha, né, de furar um pouquinho isso. Então, o desejo, claro, as coisas são múltiplas, né? O desejo de falar de vários assuntos também cumpre essa função, que é comunicar para pessoas diferentes, né? Além de expressar aquilo que a gente é também. A gente também tem interesse em 1000 coisas diferentes, a gente quer falar de tudo. Então, até o negócio da ciência para a gente é muito bizarro. A gente sempre quis falar de biologia, nenhum dos dois tem formação nisso. Então a gente foi atrás de pessoas que falassem de biologia, porque a gente gosta muito, a gente adora assistir vídeo de biologia. Eu falo, quero fazer um conteúdo de divulgação científica. Mas se eu for fazer, eu vou fazer divulgação científica de artes, aí eu vou atingir um determinado tipo de público só, né? E a gente queria falar mais coisas. Então hoje é um prazer, assim, eu faço esse conteúdo com muita alegria, assim. Hoje estava gravando um vídeo sobre vacinas de RNA. Cara, isso me deixa tão contente, sabe? Mas veja, aí dentro do conteúdo de vacinas de RNA, a gente fala um pouco sobre o pânico das pessoas quando, né, ia ter a vacinação da Covid, as pessoas, vai mudar o DNA, não sei o quê, vou virar jacaré e tudo mais. Então você consegue abarcar, né, um conteúdo político, né, político no sentido de estar, faz parte das negociações de sentido da vida em sociedade, dentro de um conteúdo de ciência também, até porque, de novo, né, as coisas não têm essa separação. Ana, eu queria primeiro te elogiar, porque essa sua capacidade pacífica de lidar com alguns discursos é impressionante. Eu adoraria ter essa sua característica, é incrível. Não é todo dia não, Patrícia, não é todo dia não. Mas, nossa, muito divertido aí os episódios que vocês vivenciam. Divertido pra gente, né? Tá aqui de fora. Mas trazendo um pouquinho, então, para o conteúdo do canal Meteoro, o vídeo de hoje, que foi divulgado hoje, eu queria também aproveitar nessa pergunta, trazer um pouquinho esse seu lado, que você é mestre em linguagens, né? Então, eu gostaria que a gente conversasse um pouquinho sobre isso, sobre linguagens, discurso, etc. E o vídeo de hoje do Meteoro, que na verdade hoje é terça-feira, está sendo gravado o vídeo terça-feira, mas essa nossa conversa vai ser publicada na segunda, né? O vídeo fala sobre os figurinos da convenção do PL, né? E uma das comparações
de forma assim, com humor, né, de forma bizarra, é aquele figurino, eu acredito que foi do 7 de setembro passado, do Capitólio, né, do norte-americano com chifres, né, e um brasileiro também com chifre, mas a brasileira, né, com as cores da bandeira do Brasil, etc. Chega a ser engraçado, né, mas também assustador, e eu gostaria que você falasse um pouquinho, então, a parte, esse humor inevitável, né, e bizarro, o que você acha que esses tipos de discursos e linguagens podem trazer aí de indícios para o 7 de setembro deste ano, né, pré-eleições, fazendo essa análise aí das linguagens e discursos aí bolsonaristas, né, se você pudesse falar um pouquinho disso. Para mim, eu acho que a frase que resume assim, a reação quando eu vejo esse tipo de manifestação a crise também é estética, né? Ou a crise é sobretudo estética, antes de mais nada. E na verdade, antes da estética, eu desde quando que era 2015 que tinha a questão do Cunha, que tinha as contas na Suíça. E aí ele dizia: eu não sou dono das contas, eu sou usufrutuário. Desde aquela época eu dava pulo dessa altura. A gente estava começando a pensar em coisas que viriam a ser o canal, eu dava pulo dessa altura falando semântica. Vocês vão discutir semântica com a gente agora, né? E isso é uma coisa que para mim me tira do sério, a erosão da linguagem nesse processo do bolsonarismo, que na verdade é um processo de fascismo, né? E a erosão da linguagem ela é um dos pilares, né? Ela é um dos sustentáculos dos modelos fascistas. Isso não é meu, isso é eu sempre esqueço o nome do Jason Stanley, que é o autor do Como Morrem as Democracias, né? Ou melhor, nossa, aí ó, problemas de memória, gente. Enfim, ele fala dos pilares do fascismo, eu sempre confundo os livros. Os pilares do fascismo, um deles é justamente a destruição da realidade, não a destruição física, mas a destruição da nossa conexão com a realidade. Tirar das pessoas a capacidade de se comunicar. Isso para mim me parece terrível, né? Ao cabo, a gente não consegue mais negociar sentido, a gente não consegue se entender, e é o que está acontecendo, né? Você fala meia coisa, não, você disse aquela outra, né? E daí uma confusão, e aí a pessoa vê lá a bandeira do Japão no prédio público e diz: a bandeira do comunismo é vermelho, ali que tem uma estrela na uniforme do meu filho da escola, é doutrinação, é marxismo cultural, sabe? Essas coisas vão deixando as pessoas descoladas da realidade, porque elas não conseguem mais interagir com a realidade em termos em que haja troca, né? Elas não sabem mais o que é verdade ou não. E aí, claro, no meio disso tudo é um prato cheio para as teorias conspiratórias, né? Que predam justamente esse descolamento. A pessoa não sabe o que está acontecendo no mundo, não consegue entender mais nada, nenhum termo faz... Comunista não significa mais nada, né? Eu já vi a manchete, o jornalista do Meteoro diz: comunismo não significa mais nada. Enfim, os termos, né, vão perdendo o sentido. E com isso... é muito fácil alguém vir e oferecer uma solução, algo que apazigua as pessoas, elas têm muito medo, né, de um mundo que elas não conseguem entender. E você diz: não, tá tudo bem, isso tudo que é muito confuso para você e tal, eu vou te explicar que são os comunistas, globalistas, eurasianos que estão tentando dominar o mundo, né, mas basta que a gente lute contra o comunismo e tá tudo bem. Então, por mais que seja assustadora, a teoria conspiratória, ela apazigua um pouco, ela acalma as pessoas no sentido de dar, assim, né, de dizer: olha, tem alguém no comando e você pode lutar contra. Ponto, deu um propósito para as pessoas, elas já ficam mais calmas, né? Mesmo que esse propósito seja uma luta do bem contra o mal, que não existe, né? Enfim, mas tô me perdendo na resposta. Não, perfeito.
Você estava perguntando sobre a... Se esses... estética. Eu acho que a questão da estética e das linguagens e o que a gente pode esperar para esse ano, né? Pois esteticamente... daí tem uma coisa que é muito... Por incrível que pareça, né? É muito brasileira nesse sentido, né? De um patriotismo entreguista. Que também o uso do patriotismo também, né, uma das formas estéticas e comunicacionais dos fascismos, né, elevar essa ideia do patriotismo, nós contra eles, e quem não estiver dentro daquilo é um traidor da pátria, né, então é um jeito de você criar essa situação, e é por isso que a gente vai ver, né, essa coisa exagerada da bandeira do Brasil, enfim, né? Agora, sobre a pieguice da coisa toda, aí você sabe que isso é algo que eu não sei responder. Acho que eu vou conversar com especialistas em estética para falar sobre isso. Porque especificamente da pieguice, sabe? O uso do símbolo brasileiro, tudo bem, mas por que a pieguice? Porque essa coisa é meio kit. Tem uma explicação, assim, do brega, do kit, do piegas, com a tentativa de parecer mais elevado, né? Você quer imitar uma coisa que você reconhece como algo mais importante, mais elevado, então você faz a imitação do dourado, sabe, a moldura bonita no quadro, aquela coisa assim. Então tem essa coisa de tentar aparecer algo que você reconhece como culto, né, mas sem necessariamente sê-lo, apenas injetando dinheiro ali, tentando resolver as coisas assim, que daria esse efeito, né? Ana, mas para além da questão também estética, você acredita, aí já do ponto de vista aí de observadora, né, de jornalista, você acredita que essa tentativa de reprodução dos bolsonaristas com os Estados Unidos vai gerar um novo Capitólio aqui no Brasil? Essa é a questão. Eu, particularmente, não teria dúvidas de que é este o desejo, tá? Me parece, assim, até mesmo quando a gente vê se repetirem os mesmos símbolos, o cara do chifre, né, você vê o que é que está se expressando nesse imaginário, o que é que esses caras estão fantasiando que estão fazendo. Então, quando eles imitam as mesmas ações, na fantasia deles, eles estão imaginando, né, eu diria, fazer as mesmas coisas. A minha dúvida é se o bolsonarismo tem a capacidade de fazê-lo, ou de tentar fazê-lo. Aí eu já não tenho tanta confiança assim. No último 7 de setembro, a gente estava esperando uma coisa nesse nível, e aí o que a gente teve foi uma demonstração de fraqueza, basicamente. É uma demonstração de pataquada total, assim, né? Vamos pôr os tanques na rua. E o tanque tá caindo aos pedaços, soltando fumaça, sabe? É tudo desorganizado, tudo sem pé nem cabeça, que é meio que o militarismo. Uma coisa é o militarismo, outra coisa é o militarismo do Bolsonaro especificamente, que é um militar incompetente, né, na sua história, né? Ele é reconhecido como tal. Então, essa incompetência do grupo bolsonarista, assim, ela me dá essa dúvida sobre a possibilidade de levar a cabo uma ação dessa. Não quer dizer que eu não acho que pode ter um golpe, porque também é outra coisa. A instabilidade gerada pela tentativa, provavelmente pífia, de golpe do bolsonarismo, com as suas senhoras de classe média enroladas em bandeira, eu acho que essa instabilidade, aí sim, ela pode ser predada para gerar eu acredito muito mais, em resumo, num golpe engravatado do que no golpe enrolado na bandeira. Acho que o golpe enrolado na bandeira, eu não consigo ver isso acontecendo. Seria surpreendente, né, se isso, para mim, né, se isso de fato acontecesse. Mas acho possível que talvez um centrão, né, um grupo político ali veja
nessa instabilidade, uma oportunidade para falar, não, então suspende as eleições. Hoje isso é o que mais me aterroriza. Suspende as eleições, vamos pôr aqui uma junta, vamos fazer um semipresidencialismo, vamos fazer um negócio aqui, mudar as regras do jogo, porque gente, pois é, ó, vocês vejam muita instabilidade, não dá para a gente fazer. Isso é o que me preocupa, por isso que eu tenho insistido muito assim na questão de que não é só a gente olhar a pesquisa eleitoral e dizer, o Bolsonaro vai perder, mas é também garantir que as eleições aconteçam e, em acontecendo, que o resultado seja respeitado, em primeiro lugar, e seja implementado. Então, infelizmente, eu vejo aí uma luta longa. A gente está contando os dias para outubro. Eu, sinceramente, estou contando os dias para outubro, mas a gente tem que ser realista. Não acaba em outubro. A gente vai continuar em tensão, eu acho, que a gente vai continuar em tensão até pelo menos janeiro do ano que vem, sabe? Eu só acredito vendo que isso não vai acontecer. Mas voltando para o cerne assim, da coisa, eu acho que eles vão tentar, de fato. Mas eu vejo assim, uma tentativa meio trapalhona, sabe? Não consigo ver. Eu tenho muito mais medo do Homem de Terno, sabe? Gabi, se vocês têm alguma perguntinha para a gente finalizando o programa? Eu tenho. A Ana falou bastante sobre acionar ali o setor jurídico sempre que tem ameaça, ou enfim. Queria saber se o canal já sofreu processos, tentativas de censura, porque quando você fala de determinadas figuras, né, você está sujeita a esse tipo de ação. Você sabe que processo não, por incrível que pareça. A gente estava muito na expectativa quando teve chá de revelação de processinho do MBL, sabe? A gente falou, não é agora vai, sabe? A gente, fizemos até pipoca, a gente estava assim, agora vai. Não foi. E foi bem engraçado, porque daí os caras até fizeram um vídeo falando, a gente levou lá os vídeos deles pro nosso advogado, meio que lamentando, assim, o advogado disse que não dava para processar. Fazer o quê, né? Emoji de palhaço, assim, né? Mas processo, assim, não. Tentativa de censura, eu acho que a coisa mais... não sei se é bem uma tentativa de censura, mas a coisa mais estranha, assim, nesse sentido, que não foi muito para frente. Mas se você procurar, até hoje no Google deve ter uma pessoa que lá na época do livro tentou fazer uma petição para proibir o lançamento do livro, super assim, coerente com a liberdade, né, que eles querem e tudo mais, né? Não, vamos proibir o lançamento desse livro, e era uma coisa meio... Isso é uma coisa assim que dava um bom processo, assim, sabe? O cara dizendo que a gente queria matar o Olavo, umas coisas assim, sabe? Porque eu estava fazendo um livro sobre teorias conspiratórias, aí você veja onde que a ideia conectou, né? Mas enfim... E agora, juridicamente, sabe, a gente tem tido algumas vitórias interessantes. Já teve vídeo... o que a gente mais tem, assim, de problema mesmo, não é bem jurídico, mas legal de alguma forma, com questão de direitos autorais, né, no YouTube. Como a gente trabalha com material pesquisado, a gente está sempre nesse fio da navalha, assim, e às vezes acontece, isso é bem recorrente, de grandes corporações ficarem com a renda dos vídeos. Então, uma boa parte dos vídeos, você vai ver um anúncio lá, esse anúncio não está rendendo dinheiro para a gente, né? A gente não pode tirar, porque se a gente tira, o YouTube não quer distribuir aquele vídeo, né? Então, esse vídeo está dando dinheiro lá para Warner, para Sony, para, enfim, uma coisa de música, sabe? E essa é uma dificuldade também quando você vai trabalhar com cultura pop. Colocou lá um trechinho do filme...
Já era, né? Tem alguns assuntos que não dá nem para falar, porque não é tirar o dinheiro é coisa de todo dia para gente. O ruim para gente é quando tira o vídeo do ar, né? Porque você fez o conteúdo é jogado no lixo, né? Tem algumas coisas, futebol é muito difícil. Futebol, eu tenho uma dor assim na vida, que é ter feito um roteiro sobre futebol feminino, incentivando, né, as pessoas a assistirem mais o futebol feminino, e esse vídeo foi tirado do ar, porque continha imagens que eram da FIFA. E eu até hoje eu quero reeditar e colocar no ar esse vídeo de volta, assim, com imagens de qualquer coisa, assim, de bichinhos fofinhos, e explicar que a gente não pode defender o futebol feminino porque a FIFA não deixa, basicamente. Não é que ela quer o dinheiro, ela não quer que você fale. Você não pode usar a imagem de jeito nenhum, assim. Então, acho que é o mais terrível, assim. E teve algumas tentativas, assim, acho que talvez eu não devesse mencionar de quem, mas teve tentativas, assim, de instituições religiosas de tirar vídeos do ar, e a gente foi defendido pelo YouTube, por incrível que pareça. O YouTube falou, não, isso é um uso jornalístico, tá certo, tá correto e não vai sair do ar. Então, isso também é surpreendente. Por essa, eu não esperava, sabe? O YouTube tem sido bem, nesse sentido, sido bem corretinho. Agora, com as coisas de direito autoral, às vezes tem umas coisas assim, sabe? Tem vídeo que saiu do ar ou que perdeu a monetização porque tinha ruído branco, sabe? Sei lá, uma empresa russa disse, esse ruído branco é meu. E as ferramentas para você dizer não é, meu filho, isso aqui é um ruído branco, né? Não é nada. As ferramentas são muito ruins. Se você reclamar e eles vencerem, você toma na cabeça, assim. Então a gente prefere nem mexer, sabe? Gabi, quer fazer mais uma perguntinha rápida? Ou já tá bem? Bom, eu só tinha mais uma pergunta, mas na verdade nem sei se é muito uma pergunta, mas é que um tempo atrás você tinha comentado um pouco sobre o confronto que às vezes os vídeos trazem do Meteoro, de ser, por exemplo, um conteúdo, uma pessoa que gosta do conteúdo de ciência acabar entrando num vídeo sobre política, ou então no meio do vídeo de cultura pop que tem uma questão política, porque política permeia vários âmbitos, mas todos os âmbitos, né? E eu queria saber se isso é um dos propósitos até do canal, porque hoje a gente vê, não só pelo algoritmo, mas também pela escolha pessoal, as pessoas não querem sair daquele tipo de conteúdo que elas consomem. As pessoas têm as suas bolhas digitais de conteúdo político, e é muito difícil a gente ver um conteúdo de esquerda entrar no perfil do YouTube ou do Instagram, do Twitter, de uma pessoa que está seguindo só os deputados de direita. Então, se esse também é um dos propósitos que vocês têm, ou é só uma coisa que acabou acontecendo? Acho que as duas coisas, sabe? Um pouco acabou acontecendo porque são os nossos interesses, né? Mas serve um propósito. Não dá para dizer que não, assim, sabe? Ter um conteúdo diverso é uma forma de se comunicar com pessoas diversas também, né? Então a gente não tem assim um desejo de não, vamos fechar e vamos só falar disso. Já pensamos, não, será que não tinha que criar um outro canal só para falar de política? Não, não faz sentido. Né? A gente quer justamente a mistura, a gente quer essa amplitude. Então não tem o desejo, acho que a falta do desejo de singularizar os conteúdos responde isso, né? É uma vontade mesmo de que as pessoas estejam expostas, né, a conteúdos diferentes e possam aí por sua vontade fazer as conexões também entre eles, né? É isso, às vezes a pessoa vem para ver um vídeo sobre, sei lá, a diversidade genética das bananas, né? E fica para ouvir sobre a política de preço da Petrobras. Acontece. Ótimo. Bom, meninas, nosso tempo está chegando no final. Ana, a gente agradece muito, muito mesmo esse bate-papo, essa conversa. Na verdade, para a gente foi como trocar figurinhas, né? A gente também compartilhou aqui as empatias que a gente vive também no nosso canal, e a gente agradece muito, né, por saber mais um pouco
sobre o funcionamento, sobre os bastidores aí do Meteoro. Desejamos sorte para vocês. E como a Lourdes diria, né, que a Lourdes não pôde participar hoje, mas ela diria que o GGN está sempre de portas abertas aí, para quando quiserem, a gente troca mais figurinhas, e agradecemos muito, então, esse bate-papo solto, leve, muito gostoso com você. Obrigada, viu, Ana? Ai, gente, eu que agradeço. Obrigado o convite, obrigada a conversa, é realmente super leve. Eu sou super envergonhada, apesar dos meus trabalhos envolverem falar em público, todos eles. Então, agradeço pela leveza também, ajuda muito com as pessoas envergonhadas como eu. Muito obrigada. Tá? E também estou sempre à disposição, a hora que quiserem conversar, estamos sempre aí. Obrigada. Obrigada, Ana. Obrigada pela oportunidade e sucesso para vocês. Beijos para vocês também.